Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Psi em Áudio. Hoje o nosso foco são os medicamentos antipsicóticos, um pilar importantíssimo da psicofarmacologia. Oi, é um tema fundamental mesmo, né, para quem está na clínica, na pesquisa, para entender o tratamento de transtornos graves. Exato. E a ideia aqui é fazer um resumo, assim, bem focado nos conceitos principais. A gente está se baseando em material de referência, tipo o capítulo 4 do Manual de Psicofarmacologia, perfeito para quem está estudando, na graduação, pós ou até para concurso. Isso, porque são medicamentos complexos, sabe? Tem gerações diferentes, cada um com seu perfil. É crucial entender essas nuances. Com certeza. Então, bora começar. Vamos desempacotar essa história e ver como tudo começou. Vamos lá. É fascinante ver como o entendimento evoluiu e o impacto que isso teve, né? Mudou o tratamento da psicose de forma radical. E parece que começou meio que por acaso, né? Lá atrás com corantes, até chegar na clorpromazina em 52, que nem era para psiquiatria no início. Exatamente. Uma história de serendipidade, quase. A clorpromazina veio de pesquisas com antihistamínicos, tipo a prometazina. A ideia inicial era outra. Era para cirurgia, potencializar a anestesia, reduzir choque. Ah, interessante. Pois é, só que aí perceberam os efeitos calmantes dela. E logo depois, a eficácia impressionante em pacientes com psicose aguda. Foi o marco zero, digamos assim, dos antipsicóticos de primeira geração, os APGs, os famosos típicos. Certo. Além da clorpromazina, quais outros são exemplos dessa primeira leva? Ah, tem clássicos como o haloperidol, que é muito conhecido, e a perfenazina também. E o mecanismo deles, o principal, qual é? O ponto central é o bloqueio forte dos receptores de dopamina D2. Essa é a chave. No começo, sabe, achava-se que quanto mais, melhor. As doses eram altíssimas. Tipo quanto? Olha, haloperidol acima de 20 miligramas por dia não era raro. Hoje a gente sabe que isso é bem diferente. A eficácia geralmente vem com um bloqueio de 60% a 80% dos receptores D2. E isso se consegue com doses bem menores. Sim, muito menores. Coisa de 2 a 5 miligramas por dia de haloperidol muitas vezes já é suficiente. Entendi. Então, ir além dessa faixa não ajudava mais na psicose. Exato. Não aumentava a eficácia contra os sintomas psicóticos, mas disparava o risco de problemas. E aí a gente entra num ponto crucial dos típicos. Os efeitos colaterais neurológicos, né? Os tais sintomas extrapiramidais, os CEP. Precisamente, os CEPs é um conjunto de reações motoras bem chatas. Tem o parkinsonismo, que lembra o Parkinson mesmo, rigidez, tremor, lentidão. Tem a distonia aguda, espasmos musculares súbitos dolorosos no rosto, pescoço. E a acatisia, que é uma inquietação interna terrível, a pessoa não consegue ficar parada. Muito angustiante. Nossa. E além desses que aparecem mais rápido, tem algum risco que vem depois com o tempo de uso? Tem sim, e é um dos mais temidos, a discinesia tardia, ADT. São movimentos involuntários, repetitivos, sabe? Principalmente na boca, língua, rosto. Tipo caretas, mastigação sem nada na boca. Mas pode afetar o corpo todo. E isso pode ser permanente? Pode, infelizmente. O risco aumenta com o tempo de uso e a dose dos típicos. Mesmo parando o remédio, a ADT pode continuar. As taxas que se falavam antigamente eram altas, 4 ou 5% ao ano, mas talvez fosse pelas doses altas. Hoje, com doses menores, o risco deve ser menor, mas ainda existe e preocupa muito a longo prazo. São os ASGs ou atípicos. A clozapina foi a pioneira, lá nos anos 70, mas o uso demorou a engrenar por questões de segurança. Ah, sim. Aí, nos anos 90, veio uma explosão. Risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona, aripiprazol e muitos outros depois. E o que definia essa atipicalidade? Qual era a promessa deles? A teoria principal era que eles agiam diferente, que bloqueavam mais os receptores de serotonina 5-HT2A do que os de dopamina D2.
Essa relação maior de bloqueio 5-HT2A, D2, comparada aos típicos, levaria a menos CEP e menos DT. Essa era a aposta. E não só isso, né? Tinha uma esperança para outros sintomas também. Sim, havia a expectativa de que fossem melhores para os sintomas negativos da esquizofrenia, apatia, isolamento, embotamento afetivo, e também para os problemas cognitivos, sintomas que os típicos ajudavam pouco e que são muito incapacitantes. E essa promessa se concretizou? Menos SP, mais eficácia nesses outros sintomas? Bom, aí a história fica mais complexa. Realmente, os ASGs como grupo tendem a causar menos SP agudo. E, o que é muito importante, o risco de discinesia tardia a longo prazo parece ser bem menor. Isso é uma vantagem clara. Mas e a eficácia nos sintomas negativos e cognitivos? Foi superior mesmo? Olha, essa parte foi bastante questionada. Estudos grandes, como o CAT nos Estados Unidos, que foi um marco, compararam vários atípicos entre si e com um típico, a perfenazina. E o que eles descobriram? Os resultados foram um pouco surpreendentes, sabe? Para muitos desfechos de eficácia geral na esquizofrenia, incluindo melhora de sintoma negativo e qualidade de vida, vários atípicos não foram significativamente melhores que a perfenazina. Nossa. E os CEPs? Mesmo as taxas de CEP agudo, embora geralmente menores com os atípicos, não foram tão drasticamente diferentes para todos eles como se imaginava no início. Outros estudos grandes e revisões depois confirmaram essa visão mais, digamos, equilibrada. Então a tal revolução atípica talvez não tenha sido tão revolucionária assim em termos de pura eficácia para a esquizofrenia. Em termos de controlar delírios e alucinações, os sintomas positivos, a maioria dos atípicos parece similar aos típicos mais potentes. A grande vantagem parece estar mesmo no perfil de efeitos neurológicos, que é melhor no geral, e talvez na eficácia em outros transtornos, como a gente vai ver. Certo. E é importante lembrar que os atípicos não são todos iguais, tá? Cada um tem seu jeitão. A risperidona em dose alta, por exemplo, pode dar mais CEP, mais aumento de prolactina, parecendo um típico. E a catisia ainda pode ser um problema com vários deles. E o mecanismo de ação é só essa coisa do 5-HT2A e D2? Ou tem mais coisa? Tem muito mais, é bem mais complexo. Além do D2 e 5-HT2A, eles mexem com um monte de outros receptores. Outros de dopamina, D1, D4, de serotonina, 5-HT1A, 5-HT2C, histamínicos, H1, muscarínicos, alfa-adrenérgicos, é uma salada farmacológica. E essa salada explica tanto os benefícios quanto os problemas. Exatamente. Ajuda a entender por que alguns têm efeito antidepressivo ou ansiolítico, mas também explica muitos dos efeitos colaterais que a gente observa. Falando em eficácia na esquizofrenia, tem algum atípico que se destaca muito dos outros? Tem sim, a clozapina. Os estudos são bem consistentes nisso. Ela é superior aos outros, tanto típicos quanto atípicos, para tratar pacientes com esquizofrenia refratária. Refratária quer dizer que não respondeu a outros tratamentos. Isso, que já tentou pelo menos 2 outros antipsicóticos sem sucesso. A clozapina tem essa indicação formal. E tem outra coisa muito importante sobre ela. O quê? É o único antipsicótico que comprovadamente reduz o risco de comportamento suicida em pacientes com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. Tem aprovação para isso. É um diferencial enorme. Sem dúvida, muito relevante. E saindo da esquizofrenia, como os atípicos se comparam aos típicos nos transtornos de humor, como o bipolar? Aqui a diferença parece ser mais clara. Os atípicos, em geral, são muito eficazes para tratar a mania aguda e para prevenir novos episódios no transtorno bipolar. E mais, vários deles funcionam bem na depressão bipolar, coisa que os típicos não fazem. Quais, por exemplo? A combinação olanzapina com fluoxetina, a quetiapina, a luracidona, todas aprovadas para a depressão bipolar. E na depressão comum, a unipolar, também tem espaço? Tem, sim. Alguns são aprovados como tratamento adjuvante, ou seja, você adiciona ao antidepressivo quando a resposta não foi boa. Aripiprazol, aquela combinação olanzapina-fluoxetina de novo, quetiapina XR, o uso deles em transtornos de humor cresceu tanto que para alguns já é maior do que na esquizofrenia. Interessante, mas isso nos traz de volta ao dilema dos efeitos colaterais.
Se o problema maior dos típicos eram os CEPs, qual é o grande porém dos atípicos? O grande calcanhar de Aquiles de muitos atípicos é o risco metabólico. Ganho de peso, às vezes muito grande, especialmente com clozapina e olanzapina. E esse ganho de peso vem sozinho. Geralmente não. Vem junto com alterações no açúcar no sangue, resistência à insulina, risco de diabetes tipo 2 e nos níveis de gordura, triglicerídeos altos, colesterol alterado. É o que chamam de síndrome metabólica. E esse risco é igual para todos os atípicos? Não, varia bastante. Clozapina e olanzapina são os de maior risco, quetiapina e risperidona ficam no meio, risco intermediário. Já o aripiprazol, aziprazidona, lurazidona, esses têm um risco metabólico bem menor. São considerados de baixo risco. Essa diferença é fundamental na hora de escolher, imagino. Totalmente. O risco metabólico é tão sério que o FDA, lá nos Estados Unidos, soltou um alerta em 2003 sobre hiperglicemia e diabetes com os atípicos. É algo para ficar muito atento. Fora o risco metabólico, que outros efeitos colaterais a gente vê com os atípicos? Mesmo que menos que os CEPs dos típicos. Tem vários. E varia de um para outro. Sedação é comum, né? Especialmente com clozapina, quetiapina, olanzapina. Isso vem do bloqueio de receptor H1 de histamina. Hipotensão postural, aquela tontura ao levantar, pode acontecer por bloqueio alfa-1. Efeitos anticolinérgicos, boca seca, intestino preso, visão turva, são mais comuns com clozapina e olanzapina. E aumento de prolactina, aquilo que pode dar problema hormonal, sexual. Isso. Acontece mais com a risperidona e a paliperidona, que é um derivado dela. Nesse ponto, elas se parecem mais com os típicos. E questões cardíacas. Tem algum risco específico? Sim, alguns antipsicóticos podem prolongar o intervalo QTc no eletrocardiograma. Tanto alguns típicos antigos, como a tioridazina, quanto alguns atípicos, tipo ziprasidona e loperidona. E o que significa esse prolongamento do QTc? Um QTc muito longo aumenta o risco de arritmias cardíacas graves. Por isso precisa de monitoramento, atenção, especialmente em quem já tem problema no coração. Com esse monte de efeitos colaterais possíveis, principalmente os metabólicos, o monitoramento clínico vira peça-chave, né? Fundamental. As diretrizes são claras. Tem que monitorar. Pesar o paciente, medir cintura, pressão, glicemia de jejum, perfil de gorduras no sangue. Desde o começo e depois periodicamente. Isso, no início e depois regularmente. Para pegar qualquer alteração cedo e poder agir. Mudar estilo de vida, tratar o problema ou, se precisar, trocar o antipsicótico. A palavra é individualizar, pesar risco e benefício para cada pessoa. Voltando rapidinho na clozapina. Além do risco metabólico e da supereficácia na refratariedade, ela tem algum outro perigo muito particular? Tem sim, e é bem sério. A agranulocitose é uma queda muito grande de um tipo de glóbulo branco, os neutrófilos, deixa a pessoa muito vulnerável a infecções graves. Isso é comum? Não é super comum, acontece em 1 a 2% dos pacientes, mas no começo do tratamento, mas é grave. Por isso, quem usa clozapina tem que fazer exame de sangue, o hemograma, toda semana no início, depois passa para quinzenal, mensal, tem todo um controle rigoroso para garantir a segurança. Entendi. E ela tem outros efeitos também? Sim, é comum dar muita sedação, muita salivação, cialorreia, taquicardia, pressão baixa e também aumenta um pouco o risco de convulsão, especialmente em doses mais altas. E para fechar essa parte de riscos, tem alguma complicação grave, mesmo que rara, que pode dar com qualquer antipsicótico, típico ou atípico? Tem. A síndrome neuroléptica maligna, ou SNM, é uma emergência médica. Rara, menos de 1% dos casos, mas pode ser fatal. E como ela se manifesta? É um quadro dramático. Febre muito alta, rigidez muscular extrema, tipo cano de chumbo, instabilidade do sistema nervoso autônomo, pressão e coração descontrolados, sudorese intensa e alteração mental, confusão, pode chegar ao coma. Nossa, assustador. E o que se faz? Tem que parar o antipsicótico imediatamente e levar para UTI, para suporte intensivo. É crítico agir rápido.
Entendido. Vamos mudar um pouco o foco agora. Como é o uso na prática clínica? Como se escolhe o remédio para tratar um surto psicótico hoje? Olha, hoje em dia os atípicos costumam ser a primeira escolha para a maioria, principalmente pelo menor risco de DT a longo prazo e, para muitos, uma tolerabilidade geral melhor. E como escolher entre os vários atípicos? Depende muito do paciente, sabe? Idade, peso, se tem outras doenças como diabetes, problema cardíaco e também do que a gente quer evitar. Se a pessoa já está acima do peso, talvez evitar um que engorde muito. Se precisa trabalhar, evitar um que dê muita sedação. É bem individualizado. E naquelas situações de emergência, agitação muito forte, que precisa controlar rápido. Aí as injeções intramusculares IM de ação rápida ajudam. O haloperidol IM, muitas vezes junto com um calmante tipo lorazepam, ainda é usado. É eficaz, barato, mas tem o risco de CEP agudo. E tem atípico injetável também. Tem sim, olanzapina IM, ziprasidona IM, aripiprazol IM. Geralmente dão menos CEP, mas são mais caros. E alguns têm suas regras, tipo a olanzapina IM, que precisa de observação depois. Para começar rápido pela boca, tem as versões que dissolvem na língua, os ODTs, de olanzapina, risperidona, aripiprazol. A gente falou da importância de tratar cedo, logo no primeiro episódio psicótico. Isso faz diferença mesmo no longo prazo? Faz muita diferença. Os estudos mostram que quanto mais cedo começa o tratamento, melhor o resultado lá na frente, em termos de recuperação, de evitar novas crises. Tem até uma ideia de que pode proteger o cérebro. Proteger o cérebro. Como assim? Teve um estudo importante que comparou olanzapina com haloperidol em primeiro episódio. Viram com ressonância magnética que quem usou haloperidol teve uma perda de volume cerebral ao longo de 2 anos, o que não aconteceu com a olanzapina. Sugere que a escolha do remédio começar logo pode ter impacto até na estrutura cerebral. Uau! E depois que a crise passa, vem a fase de manutenção, né? Qual a importância disso? Essa fase tem um efeito ainda maior de prevenção das crises. É um momento em que você ajuda muito o seu cérebro a se recuperar. Vamos chamar de poupar seu corpo. Essencial. A esquizofrenia geralmente é crônica, então o tratamento de manutenção é para evitar recaídas, manter a pessoa estável. Os antipsicóticos funcionam bem para isso, reduzem muito o risco de novos surtos comparado a não tomar nada. Mas ainda assim pode ter recaída. Pode, infelizmente, mesmo tomando direitinho. E um problema enorme na manutenção é a falta de adesão. Muita gente para de tomar o remédio e aí a recaída é quase certa. Para ajudar com essa questão da adesão, tem aquelas injeções de longa duração, os LAIs, né? Exato. Os LAIs ou DEPO são uma ferramenta muito útil. O remédio é injetado e liberado devagarinho no corpo. Uma injeção dura semanas ou até meses. Tem LAI de típico e de atípico. Tem dos dois. Os LAIs de típicos, haloperidol, flufenazina, são mais antigos, mais baratos. Os LAIs de atípicos, risperidona, paliperidona, aripiprazol, olanzapina, são mais novos e bem mais caros. E os LAIs atípicos são melhores que os típicos. A principal vantagem costuma ser tolerabilidade, menos CEP. Em termos de eficácia para evitar recaída, os estudos não mostraram uma superioridade clara e consistente dos atípicos LAI sobre os típicos LAI. A escolha passa por custo, tolerabilidade, o que o paciente prefere. Tem alguma particularidade nesses LAIs atípicos? A olanzapina LAI tem uma questão específica. Um risco baixo, mais real, de uma reação logo após a injeção, chamada PED-DSS. Dá um quadro tipo delírio, sedação intensa. Por isso, quem toma tem que ficar em observação por 3 horas depois de cada aplicação. Entender essas opções de formulação é parte importante do plano de tratamento a longo prazo. Certo. E para a gente ir finalizando os usos, além da esquizofrenia e do transtorno bipolar, onde mais se usa antipsicótico? O uso se expandiu muito, viu?
São usados junto com o antidepressivo na depressão que tem sintomas psicóticos e, como a gente falou, alguns atípicos são usados como reforço na depressão resistente. E em ansiedade, personalidade. Em alguns casos de transtornos de ansiedade graves que não respondem a outros tratamentos, podem ser usados como adjuvantes, mas é uso off-label, fora da bula, precisa avaliar bem o risco-benefício. Em transtornos de personalidade, como borderline ou esquizotípico, às vezes ajudam a controlar impulsividade, instabilidade ou pensamentos estranhos. E em crianças ou idosos. No autismo, risperidona e aripiprazol são aprovados para tratar irritabilidade e agressividade. Já em idosos com demência que ficam agitados ou psicóticos, o uso é comum, mas super controverso. O FDA alerta que aumenta risco de morte e AVC nessa população. Nenhum é aprovado especificamente para isso. E anorexia? Tem alguma pesquisa com o olanzapina, por exemplo, para ajudar a ganhar peso e diminuir pensamentos obsessivos na anorexia nervosa, mas ainda é algo mais experimental. É um leque bem amplo mesmo. Isso traz alguma reflexão pra gente. Com certeza. Mostra que são remédios potentes, versáteis, mas que o uso tem que ser muito criterioso, avaliar risco-benefício sempre, ainda mais fora da bula ou em populações mais frágeis. Talvez esse uso amplo reflita um pouco a falta de opções melhores para alguns problemas, mas não pode ser banalizado. Perfeito. Então, recapitulando para o pessoal que está ouvindo, especialmente quem está na área psi, a gente viu a evolução dos antipsicóticos. Os típicos, com avanço contra a psicose, mas o preço dos CEPs e da DT. Depois os atípicos, a promessa inicial que se mostrou mais complexa, com menos risco neurológico, mas trazendo desafio metabólico. Isso. Vimos a importância única da clozapina na refratariedade e na prevenção de suicídio. E o uso crescente deles no transtorno bipolar e na depressão. Acho que a mensagem-chave é individualizar o tratamento e monitorar de perto, né? Exatamente. A psicofarmacologia dos antipsicóticos não para. A busca continua por remédios mais eficazes, especialmente para sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia, que ainda são um problemão, e com menos efeitos colaterais, claro. Novas pesquisas miram outros alvos no cérebro. Como o glutamato que você mencionou. Isso, glutamato, receptores nicotínicos. Mas por enquanto o trabalho é esse: escolher bem entre o que a gente tem disponível, pesar os prós e contras para cada paciente e sempre combinar com as intervenções psicossociais, que são fundamentais. E para a gente fechar, que pensamento final você deixaria para a nossa audiência refletir sobre tudo isso? Boa pergunta. Pensando nessa balança difícil entre eficácia e tolerabilidade dos antipsicóticos atuais e nas necessidades que ainda não são bem atendidas, qual seria o próximo grande salto que a gente pode esperar? Como a pesquisa pode nos levar a um tratamento que não só controle os sintomas positivos, mas que realmente ajude na funcionalidade, combatendo sintomas negativos e cognitivos e que faça isso com um impacto mínimo na saúde física e na qualidade de vida a longo prazo. É o desafio, né? Uma excelente reflexão para o futuro. Bom, muito obrigado pela sua participação e pela clareza. E obrigado a você que nos acompanhou em mais este Psi em Áudio. Esperamos que esse resumo sobre antipsicóticos tenha sido útil para os seus estudos e para a sua prática. Foi um prazer. Para mais conteúdos assim sobre temas essenciais da psicologia, continue com a gente. Siga o nosso canal. Um abraço e até a próxima.